tvtudoweb.com.br, mais uma vez, trazendo personalidades para o nosso programa. Hoje nós estamos felizes, gravando mais um programa com uma artista plástica renomada. Eu brinco com ela sempre que ela é igual aos artistas, né? Michelangelo, Renoir. Eu sempre brinco, porque eles tinham uma inspiração incrível, e não só em um estilo de arte, em várias. E Beatriz de Carvalho também, ela é bem assim. Então, se a gente procurar no mundo os gênios da pintura, nós encontramos muitos ainda. E ela é uma dessas pessoas que a gente pode considerar gênio. A Beatriz de Carvalho, ela nasceu em Porto Alegre em 1948, tem uma trajetória marcada por uma incessante e vulcânica criatividade. Artista de múltiplos talentos, escultura, pintora, desenhista, cenógrafa, figurinista, design têxtil, design de joias. Então, essa mulher tem um talento, gente, incrível. Tudo ela faz virar arte. Beatriz, prazer trazer você aqui. Tudo bem com você? Oi, minha querida. O prazer é todo meu. Você sabe que eu te admiro muito e que sou muito amiga sua. Nós já fizemos algumas coisas juntas e eu tenho muito carinho por ti. E eu tenho muita admiração e carinho também. Eu acho assim, como eu sou formada em artes plásticas, né, estudei, dei aula de História da Arte, 27 anos, você imagina o tanto que eu amo a pintura, a escultura, o que você faz. Então nós vamos hoje trazer você para você contar um pouquinho da sua história, que já vem de longos anos, né, para os nossos internautas e telespectadores. Aí eu queria começar com você, quando você começou a se interessar pela arte? Ou nasceu fazendo arte já? Em todos os sentidos, eu era muito arteira. É, né? Mas eu amava produzir, criar os meus brinquedos. Então, eu fazia minhas bonecas, eu ia para a fazenda do meu avô, eu roubava os pelegos para tirar, para cortar, para fazer cabelo, e era uma briga depois, mas ficava tão bonitinho. E eu brincava com tudo, caixinhas de fósforo, eu forrava com tecido, fazia móveis. Então, eu preferia, eu queria mesmo, era criar os meus brinquedos. Então, eu fazia cineminha, com caixa de sapato, botava um palito e ia cortando os revistas em quadrinho, ia grudando uma na outra e depois ia girando. Então, aquilo era o cineminha. Olha que maravilha, bem criativa. Mas não era... Eu gostava de fazer teatro, cobrava ingresso da família toda, porque todos os priminhos faziam teatro junto comigo, né? E eu era bem dura com eles. De vez em quando eu puxava as orelhas dele, dava beliscãozinho, e as mães ficavam furiosas comigo, e eu sempre estava de castigo por causa dessas coisas. Mas eu era assim, de carregar árvore, fazer cenário. Isso nasceu mesmo já? Isso com 7, 8 anos, né? Olha depois, que maravilha. Com 7 anos, 8 anos, nós fomos para a Suíça, porque meu pai foi procurador e juiz também, e depois ele foi em missão diplomática na Europa, e ficamos na Suíça 2 anos. Aí lá eu fui para um colégio alemão, onde eu brigava muito, e... eu não aguentava, porque os suíços estavam sempre dizendo que o Brasil tinha leões, tigres, serpentes pela rua, não sei o quê. E eu levava, depliando o Brasil, assim, para mostrar, não, olha, o Brasil é assim, era só na floresta que tem. E fui fazendo publicidade como brasileira, que a gente era super, né, fora do Brasil, então tinha que mostrar o que tinha de melhor. Daí, depois, meu pai se cansou e me botou interna, e o meu irmão também, porque nós dois fazíamos farras juntas. Tá? Aí eu fui para Friburgo, na Suíça também, fiquei interna, que foi o melhor colégio que eu estive, das freiras, foi muito bom.
Depois voltamos para o Brasil, daí o meu pai foi em outra missão também, foi para o Paraguai, eu detestei. Voltei para o Brasil, fui interna em Santa Maria, num colégio inglês. Bom, eu passei por 10 escolas, só para você ter noção o que eu andei de escola em escola. Em 63, a minha irmã, que tinha casado com um suíço, filho de um embaixador suíço, me convidou, você não quer vir para a Suíça também, para Basileia? Eu digo, eu vou. Aí eu fui para Basileia, e lá tem a Gewerbeschule, e tinha vários cursos que eu fui escolhendo, então eu escolhi o curso de esmaltação em joias, né, para fazer joias, e também o batik, que é originário da Indonésia, é a técnica mais antiga do mundo de estamparia em tecido. E os holandeses que pegaram, nessa época, em 1800, a Holanda tinha era a Holanda que colonizava a Indonésia. Então, trouxeram essa técnica para a Indonésia, para a Suíça, e ela me deu aula de batik. E dali eu me apaixonei, porque a seda pura já é maravilhosa por si só, né? Uma fibra natural do bicho da seda, que faz aquela delicadeza de tecidos. E as transparências que se consegue no batik, é muito difícil você conseguir de outra maneira. Ela é única. E daí eu vim para cá. Em 67 eu fui para a Fenite, eu fui 71 eu peguei a Fenite, e eu já fazia estamparia na indústria têxtil, e eu fiz 500 metros pintados à mão. Nossa, que maravilha! de seda. Quanta experiência, hein? Então, foi bem. E daí eu fazia escultura, fazia pintura, e a minha primeira exposição em Porto Alegre foi em 63, com um professor brilhante, que era italiano, mais acadêmico, era pintura acadêmica. E eu sou muito surrealista, então eu fui pegando as técnicas e fui fazendo a sustentabilidade, que é uma das coisas que eu sou forte, é pegar 1000 materiais e fazer alguma coisa dali. Eu perguntaria para você também, se você teve algum artista que você se inspirou nesse meio de estudo, nessa sua trajetória de estudar, de buscar técnica, né? De toda essa experiência que você nos contou aí, se você se inspirou em alguns artistas. Não, eu vou fazer isso porque vou me inspirar em tal artista. É surrealista, você falou que gosta muito de surrealismo. Tem muito. Por exemplo, eu cheguei a conhecer, ver o Salvador Dalí. Porque o Salvador Dalí, quando eu estava na Suíça, ele ainda estava vivo, né? E ele vinha da Espanha com a locomotiva dele, e era divertidíssimo. Vinham aqueles tapetes vermelhos que desciam da locomotiva, e banda tocando, e era um auê, né? E as festas que ele fazia era uma coisa fora de si. Em Basileia, uma das minhas grandes amigas era neta de um vizinho colado do Salvador Dalí, na Espanha. E ela me contava coisas incríveis dele. Porque ele é um artista muito... Não. Nossa. Ele fazia festas assim, louquérrimas, né? Por exemplo, uma das coisas que eu achava o máximo, que a banheira da casa dele era em forma de S, para 2 pessoas tomarem banho e não se enxergarem. Olha que maravilha! Então, essa era uma delas, mas tem várias que ela me contava, né? Mas outro que eu gostava muito foi Chagall, que o primeiro dinheiro que eu fiz uma exposição em 63 em Basileia, de sucata, que eu fui arrecadando sucata numa fábrica de indústria de engrenagens e coisa assim, e peguei essas engrenagens e fiz móveis. O suíço adora móvel, né? Eu vendia a exposição toda antes de ir para
Antes da feira. Antes. E da daí exposição. fui para Paris e fiquei 15 dias em Paris com umas amigas e descobri, quer dizer, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei de madrugada foi ir para a Ópera para ver a cúpula que o Chagall tinha pintado, que é muito linda, é linda. Então eu fiquei bem lá em cima e passei, era um avant-première, e eu assisti, vendo toda a cúpula que o Chagall pintou. E depois eu casei e tudo com meu marido, voltamos para a Itália, fiquei 10 anos na Itália, e um dos diretores do meu marido na França falou para mim: eu sou muito amiga do Chagall, você não quer conhecer o Chagall? Eu digo, claro que eu quero, eu adoro o Chagall, eu quero. Você acredita que quando eu me preparei assim para ir, ele tinha falecido, eu acabei não indo, mas eu senti tanto, ele me contava tanta coisa, e eu já gostava dele depois de tudo que ele contava, então eu senti muito que eu não vi o Chagall, mas eu vi a última exposição do Giacometti, que foi em Basileia, que foi espetacular também. E em Milão eu conheci o Kossuth, que foi o primeiro violinista da Scala de Milão, que foi um super querido. Ele fez até uma escultura do Paganini, de 3 metros de altura, e com as mãos do meu marido, que tem as mãos muito bonitas, que era o violinista, né? E daí, depois, para agradecer tudo isso que a gente se encontrou, ele sempre me dizia: você não quer me dar aula de surrealismo? Eu digo, surrealismo você nasce, você não pode criar ser um surrealista quando você não é, você é um acadêmico. Eu sou uma surrealista, mas eu não consigo te passar aula. De uma coisa que me vem assim do natural, entendeu? Eu já sou natural assim, então fica difícil. E ele fez um jantar na casa dele e foi muito legal, a gente esteve lá e tudo, e ele é um acadêmico mesmo, né? Então, você vê que a gente se encontra, depois eu fiz vários movimentos na Itália para arrecadar dinheiro para as crianças da Iugoslávia, para o câncer infantil. Tocando, né? E eu fiz bastante movimentos assim de... Então, mas eu ia perguntar até para você que você se inspira, mas aí você já contou tudo, nem precisa responder, porque assim, como a arte surrealista, eu estudei muito também, né, o surrealismo, eu achava muito interessante aquelas obras que parecia que a pessoa pisava no chão, não pisava no chão, estava no ar, era uma coisa assim completamente diferente do que a gente costuma ver no acadêmico, então na pintura barroca, na pintura renascentista, né, na realista, é completamente diferente. Então, eu acho... Eu estou no 3D agora. Então... Agora eu estou no 3D. Porque... Eu sempre gostei de fazer muita profundidade, de fazer coisas assim em relevo, e às vezes com vidro eu faço, porque eu uso tudo quanto é material. Então, você consegue, com o vidro, fazer também um 3D você mesma, entendeu? Sim. Mas, obviamente, eu tenho uma pessoa que eu conheço que faz 3D de verdade, que você coloca os óculos, põe umas asas e voa dentro da minha arte. Isso eu tenho. Então. E já está pronto para ser lançado com já livros. Já vai lançado. Você viu só como a gente vai perguntar para você, você se inspira em quê para fazer suas artes? No que você se inspira? Né? Não, é que o poeta, ele vai se inspirar, às vezes, numa música que ele ouviu, no sofrimento de uma pessoa, na música, outro se inspira na dor da criança e vão fazendo as músicas, né? O poeta vai escrever sua poesia. E na pintura, a pintura não é um fazer vazio. Né? Eu aprendi muito isso na história da arte, quando eu fiz artes plásticas, que a pintura não é um fazer vazio. Quando você vai fazer a pintura, você já tem que primeiro dar nome para a pintura, para depois desenvolver a arte, né? Eu estudei isso aí bastante. Então, eu sou todo o contrário. Então, aí, vai fazer, tá bom. Qual é o nome da obra?
nome da obra eu vou pôr isso, vou pôr aquilo. Então, claro, qual o contexto da história dessa obra, contexto histórico e político da época que você fez essa obra, assim como você pinta tudo, coisa e cria em cima do surrealismo, você se inspira a todo momento, até em materiais que você vê, não é verdade? Sabe, o que eu acho é o seguinte, eu acho que cada artista tem uma maneira de sentir. E se expressar. Eu é com a música. Uhum. Tem artistas que seguem tendências ou políticas ou isso e aquilo, e dentro daquilo eles desenvolvem. Quando eu vou fazer alguma coisa, é raro eu saber o que eu vou fazer. Uhum. Eu não sei. Não eu sabe. chego na frente e digo, bom, estou pronta, o meu canalzinho aqui está preparado, pode vir a inspiração. Eu estou pronta. Mas eu nunca sei exatamente como é que vai ficar, dependendo. Inclusive o batik é uma coisa que você nunca sabe quando ele vai acabar. Sim. Porque cada cor que você coloca, você põe cera e parafina em cima, e nesse meio tempo ele vai dando um raclé, e ele vai entrando as tintas do tingimento, e ele vai modificando e transformando a imagem. A imagem. Então você tem que saber muito bem o teu segmento que você quer. Se você quer realmente que fique aquele primeiro desenho que você fez, você quer ele intacto, você tem que tomar muito cuidado, porque senão ele toma a cor de outros, entendeu? Entendi. E eu acho que a arte é assim, a arte é para sentir mesmo. Eu adoro música, eu não sei trabalhar sem música. Eu passo o dia inteiro escutando música. E claro que eu tenho uns prediletos, né? Dependendo. Eu sou muito do Vivaldi, adoro música. Acho que não tem coisa mais para inspirar a gente do que esses cantores do passado, né? Os clássicos. Então, uma das coisas que eu fiz que eu gostei muito, assim, foi do campeonato de golfe, que eu jogava muito golfe, eu adorava, e tinha também a minha taça Beatriz. Eu fiz uma violinista muito linda, com vestido comprido medieval, com aquelas mangas bem compridas. Eu botei na cabeça graminhas e bolinhas de golfe, e no vestido também, que era meio de veludo, de cotelê, assim. E ela veio tocando violino pelo campo descalça. Nossa, que lindo! Olha, o pessoal chorava. Nossa, que lindo! Foi bem emocionante, foi bem legal. E eu tenho que falar que também gostei muito de participar contigo. Daquela lá. Isso que eu ia falar para você. Lembrando do estilo mulher, né, que foi o ano passado, que você trouxe aquele quadro. Aquilo foi um quadro maravilhoso. Todo de folhas de seda, folhas de secas. Nossa, foi muito bonito. De folha seca tocando flauta. Exatamente, foi muito linda. Aquela abertura que você fez, ficou na história. Eu acho que enriqueceu muito aquele momento, enriqueceu muito o tema estilo mulher, né? Que também o evento foi direcionado para as mulheres, né? Então, eu achei lindo aquele quadro seu, que você montou. Muito bonito. Eu muito. amo isso. Na Itália, eu fiz em Milão, era apresentação de 16 estilistas lá, e pediram para mim fazer uma escultura para botar na entrada da passarela, né? E eu fiz 2 metros de altura, eu fiz toda com tranças de trigo, e o trigo na cabeça com a luz que saía de dentro. Olha que maravilha. E com uma cauda, mas ficou muito bonito, bem no começo da passarela. Então, eu amo fazer essas coisas, assim, pegar materiais. Mas, Beatriz, cortando um pouquinho você, a gente vai mostrar um pouquinho desse quadro do estilo mulher, né, para você, para os nossos internautas, telespectadores, olhar a explicação que você deu, né, dessa menina desfilando com esse traje de folhas, de tudo, né, deixa nossos internautas também dar uma olhada
É assim, no visual, isso é muito bom. Vai ser bacana mostrar ao vivo para eles isso aí, né? A tua competência, a sua capacidade. Porque eu pergunto para você, existe um momento para você de rotina, né? Assim, como que você faz um momento especial para a criação? Você já falou que ouve muitas músicas, né? Então, praticamente, esse é um momento especial para as suas inspirações, né? A música te traz muita inspiração, né? A música sempre foi. E que mais que você existe de regras para você se inspirar? Que mais? Você não olha o mundo, a fome, a guerra, todo esse contexto histórico que nós estamos passando hoje. Você não olha isso para se inspirar. Isso daí você deixa do lado. Eu sou muito do positivo. Do positivo. Eu sou muito do positivo. Eu acho que tudo que está acontecendo é uma coisa muito triste, terrível. Uhum. E eu sempre estimulei o contrário, a cura. Então, o que é? Esses movimentos que eu fiz foi tudo para cura, para conseguir curar crianças que precisavam, pessoas que precisavam. Eu dei muita aula para pessoas de idade, para crianças, sobre a criatividade e tirar deles o máximo da criatividade, porque todo mundo é criativo. Todo mundo é criativo. Que nem descobriram, vão descobrir aos 60, 70, 80 anos, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que dá para principalmente o brasileiro, eu acho o brasileiro muito criativo em tudo, né? Dá para você resgatar essa sensibilidade com um pouco de trabalho, pouquinho de trabalho da gente. Com tudo. Fazer ele ver, né, o que existe no mundo ao redor da gente, a chuva, o sol, as estrelas, os pássaros, tudo. Isso aí. Essa exposição que eu fiz no Museu do MUBI em 2014, eu apresentei o lançamento do livro que ele me veio em 73, imagina só. A Petrobras me pediu para fazer umas echarpes. Aí eu comecei a fazer as echarpes, depois que eu voltei da fábrica, que eu dirigi a coloração, e comecei a pintar. Quando eu vi, tinha umas frases, e eu fiz 25 capítulos, 25 echarpes, né? Uhum. Aí, depois, quando termina, eu digo, eu não vou vender isso aqui, não tem nada a ver. Apareciam uns bichinhos, apareciam uns planetas, umas coisas, deixei de lado. Aí, a Nelly Dutra, uma grande crítica de arte, que foi casada com Alberto Ruschel, para mim foi uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci, uma coisa assim, cultíssima. Ela disse assim, você fez uma história. De uma história? Você fez uma história, 3 capítulos. E dividiu muito bem. Então, eu coloquei Em Busca do Novo Mundo. Então, que era um planeta, esse que justamente que eu lancei no Museu do MUBI. Ele foi para a Alemanha, percorreu toda a Alemanha, nas capitais da Alemanha, voltou e depois entrou para a gaveta esperando a hora dele, né? Com a Covid, tudo isso, eu achei, disse, puxa, tem capítulo aqui que tem tudo a ver com a Covid. Sabe? Aquela coisa de você ficar numa barreira, que as borboletas ficaram numa barreira de purificação, é o que a gente sentiu na Covid. O pessoal não saía, o pessoal ficava dentro e as pessoas começaram a se conhecer melhor e a ter uma postura completamente diferente de 10 anos atrás, quer dizer... Exatamente. Né? Então, eu achei que era a hora mesmo, e foi na hora certa que o livro foi lançado mesmo. E então, agora eu fiz um segmento, né? Desses personagens. Um dele é o meu cachorro Argos, que a gente tinha na Itália, trouxemos para o Brasil também, ele era iugoslavo. E ele latia um pouquinho diferente. Mas ele era muito inteligente. E eu botei ele como o protetor das galáxias. Então, ele é o Argus, protetor das galáxias. Então, é um livro que eu vou lançar esse ano. Tá aqui. Esse aqui, deixa eu ver, Beatriz. E ele está aqui, Esse aí. Ele, então, esse explica é direitinho. Esse é o Argus, protetor das galáxias.
Olha só que criatividade. Ele tem no peito, das montanhas, ele se fortalece nas montanhas do planeta dele, onde o amor que ele emana por essa parte aqui, deixa os países apaixonados, assim, sabe? Você não vê maldade, não vê mais guerra, não vê mais nada. Eu gostaria de soltar o Argos por aí, pelo mundo, mandar lá para a Rússia, mandar para tudo quanto é lugar. Mandar entendeu? Paz, mandar o amor, levar o amor. O Argos, ele está na época certa de aparecer por aqui. Eu não sei, está demorando, né? Está demorando, esperamos. Está demorando, mas enfim. Então, o Argos é o protetor das galáxias. Ele protege as galáxias, né? E depois tem uma lenda que tem tudo a ver, que já faz 4 anos que eu fiz, inclusive, que é esse livrinho aqui, que eu vou lançar também esse ano, que é a lenda do amor e da união, que é a Edelweiss, é uma florzinha que dá nas montanhas, dificílima de pegar, e o Muiraquitã, que é o símbolo do amor das Amazonas. Então, é uma história que... Aquele que você sorteou no evento. Exato. É aquele, né? Que chega para cá, da maçã. Da maçã? É do primeiro, do primeiro, Em Busca do Novo Mundo. E então tem um portal, que é uma pedra gigante, e esse portal, quando eles chegam perto do portal, esse portal é aberto, e eles caem, as crianças que são os puros, que andam nos pássaros, que andam nos cachorros alados, porque tem que ver a história desde o começo. Eu teria que contar a história de Em Busca do Novo Mundo para entender. Entender o que é, né? Mas todos os puros, eles têm os pássaros, têm os cavalos alados, que é Olímpio, né? E eles entram dentro desse portal e eles caem na Amazônia. Quando eles caem na Amazônia, a Amazônia está em fogo, pegando fogo. Aí eles apagam o fogo. E o bom, por exemplo, que eu quero fazer justamente com o Rodrigo, que é eu chamo ele de avatar, porque ele faz as pessoas voarem e fazer coisas que normalmente não se consegue. A pessoa que for ver a exposição vai ter a possibilidade de apagar o fogo da Amazônia. E a pessoa mesmo, entendeu? Voando junto e apagando o fogo da Amazônia. E daí encontram as Amazonas que contam a lenda do Muiraquitã, que é do amor. Do amor. Que é uma lenda muito bonita. Então, mas que pena que é tão pouco o bate-papo da gente, né? Já está próximo a terminar o nosso programa. E eu acredito, assim, que você não contou nenhum terço, aliás, nem um dedinho. Mas, assim, o que eu quero deixar para os nossos internautas e telespectadores é o seu endereço, tudo. E vou soltar aqui, gente, uma infinidade, uma exposição dos trabalhos dela. Eu já estive na casa de Beatriz, em cada canto que você anda tem uma obra de arte. Mas quando você pensa, lá tem obra de arte, então você pensa numa exposição, numa coisa organizada para uma visitação. É uma casa com quarto, com cozinha, com área, com piso bonito. E cada móvel tem uma obra, tem o nome daquela obra, o porquê foi criada essa obra, como ela criou, por que ela criou e onde ela está colocada agora. Então, a casa dela é maravilhosa. Então, a Beatriz vai se despedir do programa, mas nós vamos deixar no ar aí uns 10 minutinhos, 5 minutos para vocês, dar uma olhada nas obras da Beatriz. Como ela trabalha a escultura, a pintura, o tecido, a roupa. E vamos também mostrar um pouquinho do evento que você fez com a gente, né, no último dia. Explica um pouquinho daquela mulher linda que desfilou lá no nosso evento. Foi o quadro da minha neta Sofia, que eu fiz, é super grande o quadro. E ela subiu em cima de um cavalo que eu fiz para o museu lá do MUBI, para a exposição.
de sustentabilidade, que ele é todo de cápsula de café. E ela subiu em cima desse cavalo, eu tirei uma fotografia e eu fiz o retrato dela nesse cavalo. E esse tecido eu fiz em chantu de seda pura, a Sofia. Então eu botei o nome de Sofia. Quem desfilou foi a Ellen, que é... Mas ficou lindo, não? Faz a Ficou arquitetura. muito. A Ellen que desfilou. Foi a Ellen que desfilou, que ela lembra muito a minha neta também. Então eu achei que calhou muito bem, ficou tudo certinho, assim. Tudo certo. Tudo certo. Agora, ela vai se apresentar em outras apresentações que você estiver fazendo, porventura, no lançamento do livro, em outro desfile? Sim, eu estou preparando outros quadros, porque eu digo, é o quadro que sai da parede e veste a mulher. É isso que eu ia falar. Como que está esse... Eu estou fazendo já uns 5 quadros, uns 5 quadros que vão ser desfilados. Estou com um convite em Brasília e também em Manaus. A gente vai ver agora se vai lá para o Pará também, não sei. Mas estão me ligando de Brasília para organizar isso. Então, vamos ver o que sai. Então, gente, dá uma olhadinha para ver nesse quadro que ela apresentou no aniversário de 20 anos da TV Tudo Web, e 11ª edição da revista Gala Magazine. Ficou lindo esse quadro. Dá uma olhada para ver que lindo, que arte bonita, maravilhosa, que a Beatriz criou, um quadro que ela criou. Maravilhoso. Então, qual o objetivo dela, né? Como ela já explorou como se diz, um arsenal de coisas, tanto na escultura, design de joia, arquitetura, ela explora, assim, no sentido arte, ela explora o mundo, e agora ela está tirando como que é o tema que você está criando agora? A arte que sai das paredes. A arte saindo das paredes. Então, por quê? Quantas pessoas viram essa obra de arte aí que ela fez, essa menina desfilando? Então nós temos assim uma riqueza muito grande, e eu acho que ela está certa, que nós estamos vivendo assim num mundo meio conturbado, que precisa mais amor, mais cor, mais arte, mais alegria, mais tudo, né, Beatriz? Mais paixão, né? É isso aí. Então, Beatriz... Que o Argos distribui bastante amor pelo mundo inteiro aí. Beatriz, olha, eu só quero agradecer a sua presença aqui, vai voltar outras vezes para a gente continuar falando da sua arte. Agradeço de coração a sua presença, foi difícil trazê-la, mas hoje a gente ganhou esse presente. Muito obrigada de você estar aqui no estúdio com a gente. tvtudoweb.com.br. Gratidão, querida.